Só um minuto. Sim. Sim, né? Já está gravando. Tá certo. Bom, boa noite, então. Boa noite a todos e todas. É uma honra, né? É um prazer e uma honra estar com vocês essa noite. Estarmos juntos, juntas, aqui, para conversar um pouquinho sobre o trabalho da gestão escolar, das equipes, né, da equipe de gestão nas escolas da rede estadual da nossa cidade, né, de Ponta Grossa. Nós, como professoras da rede, nós como professoras da rede, não, professoras da disciplina de estágio de gestão, o nosso, né, é um dos nossos temas prediletos, né, conversar sobre o trabalho da gestão nas escolas, né, é o que nós estudamos, é o que nos preocupa, é o que nos indaga, é o que nos motiva, né, a estudar, a pesquisar, a buscar alternativas, né, junto às escolas, né, via o trabalho do estágio, né, junto aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos, sempre no trabalho, né, com estágio, claro, e somos muito, não somente agradecidas, mas nos sentimos parceiras, né, com as escolas, que são os nossos campos de estágio, nesse trabalho de formação dos acadêmicos, né, dos novos pedagogos, das novas pedagogas, e sentimos que fazemos parte, somos todos parte de um mesmo processo, né? Nós, a universidade, as equipes de gestão das escolas, fazemos parte do mesmo processo de formação, né? Desses novos pedagogos que daqui a muito pouco tempo estarão atuando nas escolas, né? Então, somos parceiros realmente e sentimos sempre que sabemos que podemos contar com as escolas. Então, queremos, assim, temos feito, assim, muito esforço mesmo, né, para mostrar para as escolas, e não no sentido de mostrar, mas estar presente nas escolas e em contato com as escolas e com as equipes, né, com os profissionais das escolas, para que as escolas percebam, né, nos percebam como parceiros também, assim como nós sentimos as escolas como nossas parceiras, que as escolas também nos sintam como parceiros, né, para ajudar no sentido de pensar alternativas, levar alternativas, não levar alternativas, né, não é isso, pensar junto, né, pensar junto, buscar junto, construir junto, né, é muito nesse sentido, né. Bem, a temática, né, a nossa temática de discussão, né, tem sido, desde o primeiro encontro, hoje já estamos no 5º e último encontro da série aí, né, a gestão escolar em tempos de pandemia. Hoje o foco do encontro, então, é discutir a gestão escolar, o trabalho dessas equipes de gestão escolar em tempo de pandemia nas escolas estaduais da nossa cidade, né? Então, focando mesmo no segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio, né?
Muito bem. As professoras que irão mediar esse encontro de hoje, então sou eu, né, professora Clícia. Já contei para vocês, acho que não, né? Sou professora do Departamento de Pedagogia, né, da UEPG. Já sou professora há algum tempo, né, da UEPG. Nem preciso contar quanto tempo faz, né? Isso aí a gente pula. E eu sou professora da área de gestão escolar. E eu trabalho com a disciplina de estágio em gestão há vários anos. E tenho atuado mais, mesmo com o estágio do quarto ano, né, do curso. Então, é o estágio mesmo do estágio de gestão no quarto ano, que acontece nas escolas estaduais, né, no segundo ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. Junto comigo hoje, mediando, estão as professoras Jaqueline de Moraes Costa e a professora Vitória Motingaio. Então, as duas professoras são minhas colegas de departamento, né? Professoras também do departamento de pedagogia, professoras são minhas colegas de disciplina, né? De estágio de gestão, e trabalhamos juntas aí, né, nas questões do estágio, enfim. Estaremos mediando as discussões de hoje. Bem, gente, a temática de hoje, né, já apresentei a temática que vem sendo discutida aí ao longo dos encontros, mas hoje o foco, então, no ensino, segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio. Então, nós temos algumas especificidades aí na discussão, né? Algumas questões que nos intrigam, né, que nos preocupam, enfim. Então, o foco da discussão hoje seria o trabalho da equipe de gestão das escolas, né? Como é que tem sido, né? Então, sempre a nossa preocupação é o trabalho pedagógico nas escolas, né? Então, a equipe gestora tendo como foco o trabalho pedagógico das escolas. Isso a gente tem discutido muito, né? Nas escolas aí, sempre que a gente vai nas escolas, conversar com a pedagoga, com a direção, quando a gente vai conversar sobre estágio, combinar o estágio na escola, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre o pedagógico. E aí, nesse contexto de pandemia, né? Então, como é que tem ficado esse trabalho, né? Como tem sido o cotidiano de trabalho, né, da equipe gestora nesse contexto de pandemia? Como é que tem sido o cotidiano do trabalho da equipe gestora? Na escola, que nós sabemos, né, que o diretor, os pedagogos têm ido nas escolas alguns dias da semana, né, alguns horários. E como tem sido também esse cotidiano do trabalho da equipe gestora, também sendo realizado nas suas próprias casas, né, no trabalho remoto. Como é que tem sido isso? Como tem sido o trabalho pedagógico? Isso tem sido possível, né? Sendo que o foco, né, do trabalho é sempre esse, puxa, isso tem sido possível ser realizado, né? Até que ponto? Então, acredito que essa tem sido uma grande preocupação da equipe gestora, com toda certeza, né? E isso nos preocupa, claro,
Da mesma forma que os profissionais nas escolas. Quais têm sido as maiores dificuldades enfrentadas nesse processo? Quais têm sido também os avanços percebidos? Será que a equipe gestora tem enfrentado e percebido somente dificuldades, que devem ser muitas, claro, mas será que ela tem, que essa equipe, né, os diretores e pedagogos, também têm percebido avanços nesse processo de trabalho que está se fazendo, acontecendo agora, que tem sido tão diferenciado, né, um contexto tão novo, tão diferente? Será que estão percebendo avanços? Quebras de paradigmas? Não sei, né? Enfim, são muitos questionamentos, né? São muitas discussões a respeito de muito disso que eu falei aqui agora, né? Muito disso a gente já ouviu, né? Em outras lives por aí, né? Estudiosos já discutindo sobre isso por aí, né? Mas hoje, nessa noite, nós temos um espaço aqui privilegiado para ouvir uma pedagoga e uma diretora, né, de um colégio aqui de Ponta Grossa, da rede estadual, para contar para nós como é que isso tem acontecido, né, numa escola da nossa cidade. Então, certamente, elas têm muito para nos contar, nos dizer, né, a respeito de como isso tem acontecido. Então, nós temos hoje conosco, nessa noite conosco, nós temos as professoras Cristiane de Figueiredo, que é graduada em Letras, com habilitação em Português e Inglês, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialização em Educação Especial, também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora de Inglês da rede estadual desde 2003, é diretora do Colégio Nossa Senhora da Glória, desde 2016 até o presente momento. E também temos conosco a professora Kênia Franciele Ferraz. A professora Kênia é graduada em licenciatura em Pedagogia e Letras, Espanhol, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem especialização em Educação Especial e Gestão Escolar, é professora PDE, desde 2015, e é pedagoga da rede estadual desde 2005, atuando nos colégios estaduais Nossa Senhora da Glória e também no Colégio 31 de Março. Então, é uma honra tê-las conosco essa noite. E agora, a partir desse momento, eu passo a palavra a vocês. Então, a partir desse momento, é com vocês, professoras Cristiane e Kênia. Sintam-se à vontade. Boa noite a todos e todas. É uma grande honra e também uma grande responsabilidade participar desse momento com vocês, né, tendo em vista que vocês já vêm de 4 encontros, né, com essa temática, tendo em vista também o que vocês já ouviram, né, de outras realidades. E também é uma grande responsabilidade representar uma parcela do que acontece na rede estadual de educação. Então, a rede é muito grande e envolve diversas realidades. Então, a gente vai trazer um pouco do nosso cotidiano, do que acontece lá no nosso colégio, né? Lá no Nossa Senhora da Glória. A Kênia ainda, esse ano, né, lotado em 2 escolas, consegue falar de 2 realidades, né, que acontecem ao mesmo tempo. Né? Porque, apesar da proximidade entre as escolas, elas refletem realidades muito diferentes. Estamos aqui esperamos tentar contribuir com o evento, trazendo, então, essas informações para vocês, e também tenho certeza que vamos aprender bastante, né, ouvindo as dúvidas e as expectativas, porque através disso também a gente vai melhorando o nosso trabalho, né, através dos questionamentos.
nós trouxemos um pouco ali para vocês, para quem não conhece a nossa escola, o Colégio Estadual Nossa Senhora da Glória. Ele fica situado lá no Nutani, aqui no bairro Neves. É uma escola de interior, né, na cidade, não é uma escola central, né, então tem ali a foto, para quem não conhece, né, tem um pouquinho de ideia de como que é a nossa escola. E também como que, de uma maneira geral, qual que é o quadro dela, né, como que nós trabalhamos. Então, nós temos 3 turnos de funcionamento, manhã, tarde e noite. Temos o ensino fundamental e médio. Hoje, nós contamos com aproximadamente 47 professores, né, distribuídos nesses 3 turnos. Nós somos em 5 pedagogas, mais a direção, que sou eu, e a direção auxiliar, que é a professora Gisele Zidnick, que também é pedagoga. Então, sempre brinco que eu sou uma estranha no ninho, porque são todas pedagogas e eu lá, com a minha formação, né, na licenciatura apenas. Mas aprendo, né, todos os dias muito, pedagogicamente falando com elas, né. Nós temos, nesse contexto, em torno de 15 a 17 funcionários, entre agentes educacionais 1 e 2. A equipe pedagógica, no período da manhã, nós temos 2 pedagogas, que uma delas é a Kênia, e a Gisele, que é a diretora auxiliar, que trabalha como pedagoga no período da manhã. No período da tarde, nós temos 2 pedagogas também, e no período da noite, uma pedagoga, porque nós temos 2 turmas apenas esse ano de ensino médio. Então, de uma maneira geral, essa é a nossa escola. Tá? Então, inicialmente, esse trabalho à distância trouxe para nós, esse trabalho remoto, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, o primeiro desafio que eu considero que enfrentamos no início, lá, quando as aulas foram suspensas, e quando surgiu a ideia de fazer esse trabalho remoto com os alunos e também com os professores, né, articulando, fazendo essa mediação, o grande desafio foi entender o processo, né? Porque imaginar a educação funcionando assim à distância, no ensino fundamental, principalmente, né, a partir do 6º ano, era uma coisa realmente muito distante disciplinar, né? Dificuldades, né, dos meios, da internet, até mesmo da questão tecnológica, né, dos aparelhos, como que ia se dar esse processo, mas nós percebemos que a a Secretaria de Educação tinha delineado já nos 15 dias que ele definiu como recesso, houve uma preparação. E quando nós percebemos, já estava funcionando, né, já estava funcionando. Mas a primeira grande dificuldade que eu considero foi realmente concretizar esse processo e realmente perceber que isso era possível. Tá? Então, considero dessa forma inicialmente. Aí, passado esse primeiro momento, reunir os alunos, né, fazer com que a maior número de alunos tivesse acesso, né, à ferramenta. Na nossa escola, o que nós fizemos? Inicialmente, quando não estavam um número de casos tão grande na cidade, nós tínhamos atendimento de plantão pedagógico, né? Que a gente fazia com as pedagogas, plantões na escola, para tentar auxiliar e mediar esse processo, né? Seja de instalar o aplicativo, seja de ensinar como é que funcionava, né? Então, a gente fez esses atendimentos, inicialmente. Divulgando através das redes sociais, né? A criação, intensificando essa divulgação no Facebook da escola, essa foi a principal ferramenta no início, e também a criação de grupos de WhatsApp com as turmas, né? Então, os professores já se disponibilizaram também, nos auxiliaram nesse sentido. Então, a gente foi agregando e juntando, coletando essas informações e montando esses grupos de WhatsApp das turmas para facilitar essa comunicação. E, em seguida, a organização do material impresso. Então, para os alunos que não têm nenhuma possibilidade de
de acesso digital, então hoje a escola fornece o material impresso. Hoje, inclusive, foi um dia de entrega desse material. Então, a gente faz plantão na escola, né, divulga com antecedência para os alunos que não e a entrega para tentar atingir o maior número de alunos, envolver o maior número de alunos nesse processo. Então, inicialmente, de maneira geral, as coisas aconteceram dessa forma, sem mais assim, informação. Kênia, não sei se a Kênia quer acrescentar alguma coisa nisso que eu coloquei. Então, como a Cris falou, né, num primeiro momento a gente teve, assim, um susto realmente de como seria feito o trabalho, né, porque, então, a primeira pergunta, né, quais foram as mudanças? Praticamente em tudo no nosso trabalho, né, uma dificuldade inicial muito grande foi em manter uma rotina do trabalho. Então, na verdade, nós não conseguíamos, num primeiro momento, ali nas primeiras semanas, né? Aumentou muito a demanda de trabalho, então era atender professor, atender os pais, atender os alunos, né, com dificuldade ali, porque a gente tem as 3 frentes de trabalho, né, que seriam a aula pela TV, né, na TV aberta, que os alunos têm a possibilidade de assistir a aula pela TV, e aí a orientação para esses alunos seria registrar as atividades em caderno, né? Depois, os aplicativos, o Google Classroom e o Aula Paraná, né? Que são os 2 aplicativos de apoio para os alunos. E também o material impresso. Então, assim, os primeiros dias foram dias que nós trabalhávamos, assim, manhã, tarde, noite, incansavelmente, finais de semana, ali no sábado e no domingo, porque a nossa primeira ideia era tentar conseguir um número maior de alunos acessando o aplicativo, né? E até a gente conseguir ter uma noção de quantos alunos a gente estava conseguindo atingir, então as coisas demoraram um pouquinho até se encaminhar. Aí, esse novo governo, né, essa nova proposta de núcleo e de sede mesmo, das tutorias, que já é uma proposta que já estava vindo, né, antes da pandemia, da gente já ter um acompanhamento. Então, hoje nós temos uma tutora que acompanha o nosso trabalho, né, no colégio, que ela é a técnica pedagógica. Então a gente tem encontros semanais, né, com ela, e as coisas foram aos poucos, então, se adaptando, e a gente foi, como a Cris colocou, nós no início tínhamos os plantões mais frequentes, né, então a gente aproveitava, assim, os alunos iam com os celulares mesmo, a gente baixava o aplicativo no colégio, fazia todo o acesso com eles ali, né, para eles já irem para casa com o aplicativo funcionando, fazendo toda a orientação ali para os pais, né, e então esse, num primeiro momento, seria atingir um número maior de alunos. Então, com o desenvolver do trabalho, então agora a gente já avançou um pouquinho. Então, agora a gente já começa a pensar na questão pedagógica mesmo, na questão da aprendizagem, na questão do planejamento do professor, né? Então, agora a gente avançou. Então, quando você colocou ali, perguntou sobre os avanços, seria nesse momento isso, né? De deixar um pouquinho de lado o quantitativo, né, para o qualitativo agora. Então, esse é o nosso próximo passo.
É exatamente como a Kênia colocou, né? Falando um pouquinho mais sobre o acompanhamento da tutoria, né? Eu sempre coloco para os professores, essa semana ainda tivemos uma reunião com a equipe de pedagogas do Núcleo de Educação, justamente para intensificar agora esse momento que nós estamos vivendo, que é de consolidar mesmo esse trabalho e focar na aprendizagem dos alunos, né? E a gente, com esse acompanhamento que nós já vimos tendo, né, desde o ano passado, nós temos hoje na rede estadual o que eu considero, e isso eu falo assim, como professora, um direcionamento pedagógico muito bem feito, né? Então, assim, por mais que as escolas retratem realidades diferentes, com o acompanhamento da tutoria pedagógica, a gente consegue ter um trabalho mais uniforme dentro da rede, né? Então, lógico que sempre respeitando essas realidades diferentes, né, onde as escolas estão inseridas, mas a gente tem sempre um direcionamento para onde caminhar, né? E eu vejo isso como muito positivo, né? Eu sempre falo lá na escola que esse olhar pedagógico, ele tem todo o fundamento para o trabalho, né? Então, para quem só fez licenciatura, que é o meu caso, a gente tem uma formação defasada nesse sentido, né? O que nós temos na graduação é muito pouco. E a gente vai ter essa vivência, essa experiência na prática, né? Então, a gente vai aprendendo na equipe pedagógica. Quando você se dispõe a trabalhar na direção, que foi o caso que aconteceu comigo, a gente amplia mais ainda esse leque, né? Então, eu estou aqui entre pedagogas, né, graduadas e experientes, e muitas que estão aqui buscando essa formação agora. Eu falo para vocês que o trabalho de vocês é fundamental, né? A equipe pedagógica é a alma da escola. Esse olhar, esse trabalho é fundamental, não existe escola sem esse trabalho, sem esse encaminhamento. E hoje, como eu disse para vocês, na rede do Estado, eu vejo que isso está funcionando muito melhor, muito melhor. Inicialmente, né, os professores e a equipe têm um pouco assim de receio, né, porque se sente assim, como que vai ser essa tutoria, né, como que vai ser esse acompanhamento? E eu digo, né, como uma experiência pessoal, o meu olhar é positivo em relação a isso. A gente avança bastante, né? Porque a gente precisa saber de onde estamos partindo, até onde vamos chegar e como vamos chegar, né? Então, eu avalio como positivo, né? Aqui, né, bem colocou que inicialmente, realmente, nós tínhamos essa dificuldade e nós avançamos esse questionamento no início, né? De avanço. São muitos os avanços, temos muito ainda que caminhar, muito que avançar. Mas eu, sinceramente, tinha algumas dúvidas, né, na efetivação desse processo, desse trabalho remoto. E hoje eu vejo, assim, que, apesar de todas as dificuldades, para a situação que nós temos nesse momento, nós temos conseguido fazer um trabalho que tem dado resultado, sim. Eu sou muito esperançosa. Eu sempre brinco isso, eu sou muito esperançosa. Eu sou uma sonhadora e eu tenho sempre eu brinco com uma visão colorida, né? E cor-de-rosa, porque eu acredito sempre que vai dar certo, apesar das dificuldades. Então, de repente, até não seja muito parâmetro, sou muito positiva em relação às coisas assim. Primeiro, se não der certo, depois a gente pensa, mas vamos tentar e vamos fazer. Né? Mais ou menos assim que a gente pensa. Então, nesse primeiro momento, seria isso, né? Que ainda não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas da minha parte, seria isso. Deixa eu só perguntar ali para a professora Jaqueline. Jaqueline, a gente pode continuar assim falando sobre o trabalho ou você quer fazer alguma pergunta, alguma questão? Eu acho que vou encaminhar para a professora Clícia, né, para ela fazer o encaminhamento, porque tem algumas questões e às vezes vocês, né, podemos direcionar até melhor a fala para as dúvidas, né, que os acadêmicos encaminharam antes
da organização do evento, eles nos encaminharam algumas questões já. Então, acho que a professora Clícia pode fazer encaminhamento para a professora Vitória, né? Ok, obrigada, então, agradeço muito, né, pela fala, professoras Cristiane e professora Kênia. Então, acho que realmente podemos encaminhar para as questões, que assim, talvez a fala que vocês gostariam ainda de fazer, professora Kênia, talvez já esteja contemplada nas questões, né? E aí você tem a oportunidade de falar. Caso não, aí você ainda tem um espaço, né? Junto com os questionamentos, você ainda tem um espaço que, professora Kênia, e aí você pode fazer a complementação, ok? Então, para a professora Vitória, para fazer que está fazendo a organização, né, das questões, para passar as questões para as professoras, ok? Vitória, vamos lá. Boa noite, muito obrigada, professoras Cristiane e Kênia. Então, eu vou fazer em alguns blocos, né, as questões que nós temos dos acadêmicos. Então, uma questão que se repetiu, né, que foi feita por eles, é em relação aos professores, né? Vocês já falaram um pouquinho, né, mas eu vou reforçar a questão dos acadêmicos. Como os professores estão sendo orientados, né, até trazendo essa questão da tutoria que vocês colocaram, qual o suporte está sendo oferecido, e também como que os professores têm se manifestado sobre o processo desse ensino remoto, né, se eles percebem estarem atingindo os objetivos do ensino, né, propostos para o momento ou não, o que tem sido feito, né, para o trabalho dos professores. Depois eu retomo com outras perguntas. Obrigada. Tá, então assim, num primeiro momento, né, voltando lá no comecinho de abril. Então, nós tivemos a formação, né, com relação ali ao acesso ao Classroom e à Aula Paraná. Os professores, eles precisam fazer, né, uma mediação ali do que está sendo trabalhado, né, das aulas que são apresentadas, que é para a rede toda. Né? Então, o professor ele precisa pegar aquela aula, aquele conteúdo que está sendo trabalhado e fazer, então, a mediação com o seu conteúdo, com a sua forma de trabalhar. Alguns professores tiveram um pouco de dificuldade no começo, né? Mas agora eu acredito, assim, que boa parte já internalizou assim super bem de como como deve ser feito esse trabalho. A gente tem assim no colégio professores excelentes, né? Que a gente ouve alguns relatos até de outras escolas, de alguns professores no Classroom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, nós não temos essa situação no nosso colégio. A gente tem os professores que realmente vão pontuando, olha, na aula de hoje, né, o professor falou sobre isso, isso, eu já havia conversado com vocês, no livro, na página tal, então eles conseguem fazer esse direcionamento para os alunos. Falando um pouquinho desse trabalho com a tutoria. Então, a tutoria, nós temos os nossos encontros semanais, a gente tem horário fixo com a nossa tutora, né, e aí, semanalmente, então, ela passa alguns resultados, né, porque a gente tem uma ferramenta, né, que é o BI, que ele apresenta alguns dados para nós, né? De acesso, de número de questões, voltando a falar novamente, né, da questão de percepção desse novo governo. Esse governo é um governo que trabalha muito em cima de números, né? E isso não chega a ser ruim, né? Isso, para nós, aponta algumas direções, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi um relatório que apresentou um baixo índice de notas em ciências, né? Coincidentemente, a disciplina de ciências, eu tenho um professor que ele
não quis participar de grupo de WhatsApp ali com os alunos para ter essa interação. É um professor que não concorda na realização dos meets com os alunos, que seria uma forma, né, de encurtar aí o distanciamento com os alunos. Então, esses dados apresentam algumas coisas para nós, sim. É bem importante a gente fazer algumas reflexões com o que está sendo apresentado para nós. Então, a gente sempre está fazendo, então, né, foi feito remotamente pré-conselho, conselho de classe e pós-conselho, né? Então, a gente mantém um contato, assim, direto com os professores, e agora, como eu comentei com vocês, sempre pensando em avanços, né? Agora a gente já está começando a pensar num acompanhamento melhor, mais direcionado da hora atividade. Porque o que acontece, né? Como os professores estão trabalhando remotamente, né, em casa, é muito diferente da escola, né? Como você havia perguntado ali, a professora Clícia tinha comentado de como que acontece. É muito diferente da dinâmica, né? De você estar na escola. Você está na escola, você cumpre o teu horário, o professor sempre leva alguma coisa para casa, mas, né? Agora, o meu caso, por exemplo, eu tenho 2 crianças pequenas em casa, uma de 2, uma de 4, que é uma loucura, né? Que eles têm os horários deles, as coisinhas deles, e que nem sempre a gente consegue fazer do jeito que a gente gostaria. E mesma coisa os professores, né? A gente entende perfeitamente, mas o trabalho está sendo feito, está sendo realizado, né? A gente realmente assim, tira o chapéu, porque é uma situação que ninguém esperava e a coisa está acontecendo, né? A tendência é só melhorar, porque, como eu disse, o pior já passou, né? Que foi aquele começo de adaptação, de não saber como ia funcionar. Então, agora a gente só vai ajustando, né? Vai revendo o que não dá certo, o que a gente está conseguindo avançar, sempre dando esse suporte para os professores, né? Os que têm um pouquinho mais de dificuldade, alguns, assim, caminham de uma maneira muito tranquilamente. Na atividade impressa, então, a gente tem uma dinâmica no colégio, né, diferente do meu outro colégio, que é um trabalho de secretaria, receber as atividades impressas. Ali no Nossa Senhora da Glória, a atividade vem para a equipe, né? Então, antes de fazer as impressões das atividades para os alunos que não têm acesso, a gente consegue ver o material que o professor está disponibilizando, né? A gente consegue acompanhar o conteúdo. Se tem alguma questão, por exemplo, lá, a questão volta em branco, né? A gente faz a recepção desse material. A gente sempre está perguntando por que o aluno não conseguiu fazer, qual foi a dificuldade, né? De repente, ali é uma palavrinha que o professor coloca na questão que não ficou muito clara para o aluno, né? Então, a gente pede para ele usar um outro tipo de linguagem, uma outra abordagem. Sempre a gente, então, está fazendo esse trabalho, né, de mediação, tanto para o aluno como para o professor. Não sei se seria bem, se eu conseguir responder a tua pergunta. Só complementando, Kênia, o que você colocou ali, né? Nós acompanhamos realmente muito de perto essa impressão do material e o que os professores postam nos murais do Classroom, né? Porque é uma maneira, e faz parte, né, desse nosso trabalho, e a gente consegue daí perceber como que o professor está fazendo esse trabalho, né? Essa semana ainda, a primeira atividade que peguei para imprimir lá, a professora tinha feito todo um enunciado antes de colocar as questões do conteúdo, antes de colocar o conteúdo. Então, realmente, a gente percebe o envolvimento do professor e o cuidado que ele tem em fazer com que o aluno se motive a fazer a leitura no material, para daí poder fazer a realização das atividades, né? Então, a gente trabalha muito nessa questão, incentiva muito. Inicialmente, percebemos a angústia dos professores, em como seria, né, atingir, mobilizar esses alunos. Hoje, a preocupação é realmente essa, se realmente o trabalho que está sendo feito está chegando até o aluno, se o aluno está conseguindo, se o professor está conseguindo se fazer entender pelo aluno. Então, hoje, o foco do trabalho é esse, né?
o aluno está conseguindo, o trabalho que tem sido feito está suficiente, então a gente está refletindo sobre isso nesse momento agora. Como que nós vamos encaminhar pedagogicamente essas questões para que não seja assim, despejar os conteúdos para os alunos, né? Então, outra orientação que passamos foi, tendo em vista todas essas dificuldades, que os professores priorizem conteúdos. O que é mais importante nesse momento? Porque a verificação da aprendizagem, ela só vai realmente acontecer, de fato, no retorno, né? E é no retorno que a gente vai conseguir fazer o resgate também. Mas, nesse momento, a gente já consegue ter ideia do que está ficando para os alunos, né? Então, é uma forma de... esse acompanhamento que nós estamos fazendo foi que mudou também. Hoje, a gente, de casa ou nesses plantões na escola, consegue fazer essa verificação com os professores, botando o retorno do professor, fazer algumas colocações para que ele coloque algumas coisas de forma diferente, né? Então, a gente pode fazer esse acompanhamento também. Isso, muito obrigada. Então, outra questão também que nós temos em relação a esse trabalho, né, dos professores, é em relação às aulas, né, essa relação. Se os professores recebem a programação das aulas anteriormente, como que funciona, né, a relação desse conteúdo que está sendo trabalhado, né, e se os alunos, vocês conseguem acompanhar se os alunos estão realmente assistindo às aulas, ou se o conteúdo, né, que o professor traz via a plataforma também já auxilia nesse estudo. E também temos uma questão aqui da professora Graziella, né, perguntando, professoras, tendo em vista que a equipe de trabalho na instituição é composta por muitos profissionais, essa dinâmica de acompanhamento, trabalho pedagógico junto aos professores tem sido mais desafiadora ou tem tornado o acompanhamento mais próximo? Bom, sobre a grade, né, dos conteúdos. Então, hoje a grade é fixa, né? O horário de aula, que é fixo. Foi feito como se fosse um planejamento do horário de aulas na escola mesmo. Ele funciona para toda a rede. Então, os alunos assistem a aula, mesmo a aula no canal da TV, é o mesmo que está disponível no Classroom para aquele dia, né? Então, os professores quanto alunos conseguem se organizar dessa forma hoje. Qual foi a outra pergunta ali mesmo que você fez em relação a isso? Se os professores recebiam a grade, né, anteriormente, como que eles têm acompanhado essa questão dos conteúdos. Uhum. Isso, então, e tendo fixa, o professor consegue se planejar, né, as aulas, fazer, porque assim, como o conteúdo ele está pronto agora com a aula que todos os alunos da rede vão receber, o professor consegue fazer as suas atividades e montar e para poder passar para os alunos de acordo com o que está acontecendo lá. Então, caminha junto, né? O professor consegue fazer essa organização. Tá? E sobre o acompanhamento, eu acho que aqui pode falar melhor sobre a questão. Com certeza, o acompanhamento agora, nesse momento, ele está sendo muito mais desafiador. Porque na escola, né, no colégio, a gente tem o contato direto com o professor, né? Não só na hora de atividade, mas a escola ali é a todo momento, né? É a hora que o professor chega, ele passa na nossa sala, já deixa um recado, já passa alguma questão de algum aluno. Horário de recreio, então, nem se fala, né? Isso acontece sempre. Então, e agora a gente, né, a gente procura, nesses momentos, né, em que a gente realiza os meets, organizar o tempo, a fala, otimizar, né, porque a gente sabe que está todo mundo nessa loucura, que está correndo, então a gente procura aproveitar o máximo possível. Quando a gente tem alguma situação, a gente
conversa no particular com o professor. Hoje foi um dia que vários professores me mandaram mensagens, mas aí hoje eu tive um meet já às 8 da manhã com a tutora da outra escola. Aí eu fui para o plantão no colégio, né? A gente tinha plantão lá das 9 às 11. Aí vem para casa, já tinha outra. Então, assim, às vezes a gente não responde no tempo que, às vezes até que o professor precisa, né? Aí a gente responde rapidinho, né, que está ocupado naquele momento, que vai responder depois, e a gente não deixa ninguém sem resposta, mas o tempo, né, está diferente agora. Então, não é da forma como a gente gostaria, né, mas é o que temos para o momento e a gente tenta organizar da melhor forma possível. Mas, com certeza, essa falta de contato mesmo, e, né, o contato físico mesmo, prejudica um pouco. A gente tem tentado, assim, superar. Então, com certeza, esse momento, nesse sentido, é muito mais desafiador agora. Obrigada. Antes de passar para a próxima questão, eu gostaria apenas de reforçar os participantes aqui do evento, que vocês podem fazer as perguntas pelo chat, que nós vamos ler aqui, está bem? Então, uma outra questão que nós temos dos acadêmicos, né, é em relação às aulas e às atividades, né, que estão acontecendo, como que elas serão validadas e computadas na carga horária obrigatória, né, se já tem uma previsão como que isso irá acontecer, e como está sendo feitas as avaliações nesse período, né, e quanto aos alunos com dificuldades, como que tem sido esse trabalho. Bom, sobre a validação, nós ainda não temos, assim, 100% de certeza do que vai acontecer. Então, nas orientações que a gente recebe, a gente sempre procura passar para os professores, né, a questão de recuperação, de conteúdo, passar para eles, né, a gente tem solicitado muito a questão de estar realizando, né, os meets com os alunos. Então, como eu comentei com vocês, nós temos essa ferramenta, o BI, que ele sai um relatório, então ali consta tudo, né? Quantas reuniões foram feitas na semana, de equipe, dos professores com os alunos, então a gente tem orientado, né? Professores que têm um pouquinho mais de dificuldade, que não quer fazer sozinho, que veja ali professores, né, da mesma área ou de outra área que façam um trabalho interdisciplinar. Tem 5 turmas, marca um horário com as 5 turmas ali para ver quantos alunos conseguem, né? Aí, de repente, pode pensar assim, nossa, mas eu realizei um Meet lá, tinha 2, 3 alunos, né? Não é válido sim. Então, a gente sempre comenta, né? Dá o exemplo lá de quando chove na escola, né? Quantas vezes a gente vê que aconteceu já de chover, aparecer 1, 2 alunos, o professor não dava aula, dava aula igual. Né? A gente sempre fala, se tiver um aluno na escola, esse aluno vai ter aula, né? Foi para a escola, vai ter aula. Então, a gente está adotando o mesmo sistema, né? Ali no Classroom e com as reuniões. Então, esse o direcionamento que a gente tem feito, tem dado, sabe? Gostaria de complementar, Cris? Só colocar realmente isso, né? É uma das orientações que veio para nós, é que o professor tente de todas as formas, né, possíveis, com os instrumentos que temos hoje, comprovar a sua mediação. Né? Porque tanto nas postagens do Class quanto nas atividades impressas, né, o professor é fundamental nesse processo. Sem um professor, não se tem o resultado. Então, que o professor deixe as suas marcas de mediação. Então, quando ele faz a postagem, tem todo o encaminhamento pedagógico, né? A metodologia para como que o aluno vai fazer, né, aquela habilidade, aquela atividade, refletir aquele conteúdo. Então, assim, a gente orienta, né, que recebemos isso, que o professor deixe
essas marcas de mediação, né, que o processo efetivamente aconteça. Isso, então, só retomando ali a questão, né, então, assim, 100% de certeza nós ainda não temos, né, ainda não foi batido o martelo de que, de tudo que estamos fazendo e da forma que estamos fazendo, né, vai ser validado, mas a gente, assim, tem procurado atender tudo que nos é solicitado, né, com relação aos alunos que têm dificuldade. Então, nós temos, né, as professoras, né, de sala de recurso, os professores fazem um trabalho muito bem feito das atividades adaptadas para os alunos que têm dificuldade, né, então, a ideia é não excluir ninguém, né, todos os alunos estão sendo atendidos. Agora, realmente é uma questão, assim, que a gente vai ter que esperar mesmo para ver o que vai acontecer, né. Isso. Então, tivemos uma questão aqui. As crianças, né, sem nenhum acesso, TV, celular, estão fazendo as atividades impressas. Essas atividades são as mesmas do Classroom ou o planejamento é diferenciado? E em relação também a essa questão, tem mais uma aqui sobre os alunos, né, da rede estadual, se eles estão recebendo algum suporte físico e psicológico por parte da escola e da secretaria, se sim, de que forma? O planejamento, né? O material impresso é o mesmo material, o mesmo conteúdo, as mesmas atividades. O que acontece é que às vezes o professor, porque a orientação equivale 15 em 15 dias o material, mas o que nós percebemos? Que em 15 dias eles não conseguem, ali na nossa escola, que eles não conseguem fazer todas as atividades que são propostas, apesar de que a gente também orientou os professores, como eu disse inicialmente, que nesse momento selecione o que é mais importante, né, do seu conteúdo naquele momento. Então, nós estendemos, nós não fazemos a cada 15 dias, nós fazemos a cada 20 dias, para que o aluno tenha mais tempo de fazer. Então, o professor, ele seleciona dentro do conteúdo e das atividades o mesmo conteúdo e basicamente as mesmas atividades que eles fazem, sim. Tá? E também tem, né, aqui a questão da Marta. Gostaria de saber se vocês têm conversado com os pais, né, sobre os alunos com dificuldade de aprendizagem. E a Ellen também pergunta quando o aluno tem dúvida, como fazer para a professora orientar o aluno. E também, em relação às famílias, né, como tem sido essa participação e acompanhamento no período da pandemia, né, comparando como era anteriormente, como que vocês têm visto essa relação também. Só ficou uma questão ali que você colocou para nós sobre o apoio dos alunos, né? Então, o apoio que nós oferecemos é quase que o mesmo lá na escola, né? Porque todos os dias a gente, no presencial, a gente atende os alunos que trazem todas as situações que eles vivem, acaba chegando lá para nós, né? Agora a gente faz esse atendimento virtualmente, seja via WhatsApp, seja a Classroom também, eles têm condição de interagir. Hoje o nosso número de telefone, ele está disponível para todos os pais e alunos, ele está amplamente divulgado, então eles têm esse acesso, né, eles conseguem nos contactar de alguma maneira, então se às vezes chega um aluno, não consigo sozinha, já passo para a equipe pedagógica, elas auxiliam nesse processo, tá? Então, é assim que tá acontecendo. Então, a gente procura dar esse apoio. Em relação às famílias, hoje, o que o governo do estado proporciona? As famílias mais carentes, que nós temos, 1/3 das nossas famílias é atendida pela nossa família. Esses alunos recebem o kit de alimentação. Esse kit de alimentação, nas primeiras entregas, elas foram disponibilizadas com o que nós tínhamos em estoque de merenda. Então, acho que as 2 primeiras entregas foram montadas de acordo com o que nós tínhamos, né, no estoque da merenda da escola. A partir, acho que da 3ª ou 4ª, não estou bem lembrada, o governo já começou a mandar esse kit
esse kit pronto, porque no entendimento, a merenda que o aluno teria na escola, atendo em casa. Então, acaba sendo esse auxílio muito importante que a gente percebe, assim, da carência. E essa é uma característica da nossa escola, né? Nós temos muitos alunos carentes, né? De uma região que aumentou bastante. Então, nós não atendemos só o entorno da escola. A gente atende alunos que vêm com 5 quilômetros de distância, que é os alunos que vêm lá do Costa Rica, do Londres e do Panamá. Então, é mais distante e logo alunos mais carentes. Então, a gente consegue fazer, através desses kits, esse atendimento dos pais nessa necessidade. Não. Ela perguntou ali se é o cartão, né? Comida Boa, né? O nome do programa. Esse foi disponibilizado diretamente, esse não passa pela escola. A única coisa que passa pela escola mesmo são os kits, que é entregue quinzenalmente para os alunos para as famílias cadastradas no Bolsa Família. Tá? Então, além dessa possibilidade, ainda tem esse cartão Comida Boa, mas essa não passa pela escola. Muito obrigada. E temos também uma questão aqui, pensando, né, nessas mudanças e pensando também no momento pós-pandemia, né, o que mudará no ponto de vista de vocês daqui em diante nas relações na escola? O que esse processo de ensino remoto ensinou à escola? Bom, eu vou falar assim por mim. A gente, como proposta de escola, a professora Jaqueline já trabalhou conosco lá, teve essa oportunidade. A nossa escola sempre prioriza muito a questão humanitária, a questão do olhar para o outro. Então, seja na nossa relação diretamente com o aluno, seja na relação entre nós, professores e funcionários, no atendimento aos pais, nós tentamos fazer isso da melhor forma possível, olhando a realidade de cada um, né? O que a pandemia veio nos mostrar? Que essas dificuldades, elas são ainda maiores do que a gente imaginava. Então, seja no retorno das atividades, né, que nós vemos os alunos que não conseguem, às vezes, realizar atividade, ou então a forma com que esse material volta para a escola, porque nós entregamos no envelope, o envelope às vezes não vem da maneira que a gente entregou, porque o aluno não tinha condição, uma mesa adequada para sentar e se dedicar a estudar, não tinha muitas vezes um adulto que direcionasse e orientasse. Então, assim, intensificar, eu acho que esse olhar. E a valorização, realmente, desses momentos que nós temos de convivência. Eu acho que isso vem intensificar ainda mais esse nosso olhar. Valorizar realmente e perceber o quanto que isso é importante, né? Seja para o aluno no seu aprendizado e seja para nós no nosso trabalho também, né? Como eu disse, os professores inicialmente ficaram, né, muito assustados porque não conseguiam perceber como que isso ia acontecer, né? E depois, quando estava acontecendo, o professor se angustia porque ele quer que o aluno aprenda, e quando ele não consegue ver que o aluno está aprendendo, ele fica ainda mais angustiado, porque ele busca de todas as formas. A gente tem alguns professores que o tempo inteiro estão nos procurando e relatando: olha, tentei desse jeito, fiz assim, foi por WhatsApp, eu aceito a foto no WhatsApp, sabe? Então, os professores estão o tempo inteiro fazendo isso, mas eu acredito que, né, no meu entendimento, é essa valorização mesmo do que nós tínhamos antes e que nesse momento estamos privados. Só para complementar isso que você está falando, né, Cris? Então, nós, assim, enquanto equipe pedagógica, a gente sempre teve esse contato com os alunos e com as famílias, né? Então, normalmente a gente conhece qual é a situação da casa, a situação até financeira, muitas vezes, né? E os professores, alguns até não tinham muito isso, né? Porque o que acontece? O professor chega, tem os 50 minutos de aula ali, dá aula, né, vai embora e às vezes não dá tempo, não é nem porque ele não quer, às vezes não dá tempo de ter esse contato. É um pouco maior, assim, com os alunos.
E esse ano mais ainda, né? Porque a pandemia aconteceu ali bem no início do ano letivo, então aí que não deu tempo mesmo. Então, o que, que a gente tem escutado muito dos professores, né? Dos alunos relatar, olha, professor, eu não consegui fazer tua atividade porque, né, não deu, não tenho crédito, porque daí a gente sabe que numa proposta inicial era para não consumir os dados, né, de créditos dos alunos, mas dependendo da atividade, o MIT, por exemplo, é uma atividade né, que consome ali os dados dos alunos, então muitos não participam por causa disso, né, nem porque eles não querem, é porque eles não podem. Então, a gente está tendo esse retorno também dos professores, né, de conhecer mais esse lado do aluno, né, das limitações, de entender, então, como a Cris falou, né, acaba fazendo qualquer negócio ali com o aluno, né? O aluno não conseguiu postar, mas ele conseguiu pegar o celular da mãe, tirou foto do caderno, mandou para o professor está considerando, está conversando por ali, está orientando por ali. Então, nesse sentido, está sendo bacana, assim, né? De ver a mobilização, assim, de todo mundo para que realmente, né, os alunos consigam aprender. Da forma, né? Não como a gente gostaria, mas o que está sendo possível no momento, né? Tem uma pergunta ali no chat que eu acho que foi a mesma que a professora fez ali, que fala como orientar o aluno quando ele tem dúvida, né? Então, assim, ó, hoje aconteceu um exemplo com a professora de matemática. Ela estava lá conosco no período da tarde, né, nos ajudando a fazer a entrega do material impresso, e ela veio assim para mim e falou assim, Cris, eu vou me reunir com a outra professora de matemática, porque o conteúdo agora, que é do nono ano, é um conteúdo agora que realmente a gente vai precisar mediar de uma outra maneira. Então, o que elas vão fazer? Na quarta-feira que vem, elas estão organizando um meet com as 4 turmas de nono ano, então elas vão trabalhar juntas. Então, elas vão lá na escola, elas pediram o espaço da sala de aula, então a gente vai, né, tomar todos os cuidados, elas pediram para que a gente faça isso na sala, e elas vão trabalhar juntas para tentar motivar alunos e também daí tirar as dúvidas deles. Então, como é um conteúdo que elas consideram realmente mais difícil e muito importante, elas vão fazer a dupla para trabalhar com os alunos. E essa mesma professora contou que ela já trabalha com o nono ano há algum tempo, e uma aluna do ano passado, ela está fazendo magistério, está fazendo formação de docentes lá no Instituto, e procurou essa professora no WhatsApp e falou assim, professora, eu sei que não sou mais aluna do Glória, mas, por favor, eu não estou entendendo o conteúdo, você pode me ajudar? Então, a professora, através ali do WhatsApp, foi atender uma ex-aluna lá. Então, as professoras vão tentando fazer essa mediação, seja da maneira que a pergunta chega, que a dúvida chega. Isso. E estão perguntando aqui para nós também como tem sido o trabalho com alunos de inclusão, se há algum acompanhamento diferenciado, né? E a Ellie perguntou se seria possível também fazer com o 6º ano. Acho que é a questão que você estava falando. E também eu recebi aqui uma pergunta no privado sobre a questão da tutoria, para vocês explicarem um pouquinho quem é essa pessoa que vocês mencionaram da tutoria, se ela é da secretaria, né, qual é esse trabalho que ela desenvolve. Tá? E nós temos aqui também, a Marta colocou aqui, né, que é frustrante para o professor ver a necessidade cognitiva do aluno, a dificuldade de um aluno com algum déficit de aprendizagem e não conseguir estar presente para ajudar, né, realmente. Então, por favor, se vocês puderem, né, responder essas questões. Sim. Bom, sobre a inclusão, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente vê funcionar muito bem na escola, e eu acho que é geral em toda a rede. Existe, né, a sala de recursos, né, que tem as professoras especializadas que fazem esse trabalho, elas orientam constantemente os professores, né, na elaboração das atividades, então nós avançamos muito, eu acompanhei esse processo, porque quando eu cheguei na escola, não havia esse trabalho tão concreto, então a professora Simone, na época, construiu esse trabalho junto conosco e nos orientou, então hoje a gente tem um trabalho muito avançado mesmo, no entendimento do que seria, porque antes a gente ouvia professores
Ah, mas eu não sou especialista em educação especial, eu não tenho essa formação. E isso pode mais acontecer, né? Porque aconteceram já diversos momentos de formação nesse sentido, então o professor tem que estar habilitado, sim, a pelo menos buscar, né? É lógico que são muitas as diversidades da necessidade dos alunos, né? Não é uma forma. Então, os alunos, cada um apresenta a sua dificuldade, mas hoje o professor sabe por onde começar, sabe onde buscar. E nessas professoras das salas de recursos, elas conseguem fazer essa orientação para os professores, e a gente consegue sim fazer um trabalho bastante contento com os alunos. Além dos alunos que estão acompanhados individualmente. Então, quando o aluno tem um laudo que permite legalmente acompanhamento individual, então nós temos também. Então, hoje nós temos na escola, esse ano uma só, uma aluna que é acompanhada com a professora no PAC. Então, ela tem e a professora também auxilia e orienta. Então, ela acompanha individualmente essa aluna, né? Mas nós já tivemos professor intérprete de Libras, que hoje ele está lá só com a Quênia, né? Na escola, está lá ainda a Quênia. Esse ano tá, né? Continua lá. Então, nós temos um trabalho bem consistente na área de educação especial. A gente consegue perceber os avanços dos alunos, né? Então, essa foi uma das questões. E sobre a tutora, então, assim, são algumas professores, né, professoras e pedagogas que são convidadas a trabalhar pela chefia do núcleo, elas recebem informação, e daí elas têm algumas escolas que elas fazem esse acompanhamento. Então, elas têm encontros também com a rede, então elas recebem esse material lá na Secretaria de Educação, fazem as formações e as reuniões, recebem a pauta, né, de como trabalhar e os encaminhamentos, e daí elas trabalham conosco na escola, né? Então, ano passado nós tínhamos uma tutora, esse ano nós temos outra. Então, é uma professora da rede, uma professora, uma pedagoga da rede, que trabalha no núcleo de educação e que tem, acho que, em torno de 7, 8 escolas cada tutora, e faz esse acompanhamento. É isso, né, Ken? Acho que eu não deixei passar nenhuma. Se tiver alguma informação diferente dessa. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, então se tiverem mais alguma pergunta, né, podem mandar aqui no chat, ou então as questões que nós tínhamos aqui, né, dos acadêmicos encerraram. Eu agradeço imensamente, né, por toda a nossa equipe, a participação de vocês, e passo para a professora Jaqueline dar continuidade. Muito obrigada. Obrigada. Então, hoje encerramos o nosso projeto Gestão Escolar em Tempos de Pandemia, e o nosso objetivo inicial foi trazer para o âmbito acadêmico a realidade que tem sido vivenciada pelas escolas nas suas diferentes etapas, né? Desde a educação infantil ao ensino médio, discutindo a rede pública e a rede particular, e trazer em questão esse momento tão complexo que estamos vivendo e que certamente vai marcar a nossa história, né? Tanto a história escrita quanto as nossas histórias vividas. E a gente buscou promover também com esse evento a formação inicial dos nossos acadêmicos de pedagogia, de forma a trabalhar a relação teórico-prática, né? Tão discutida no curso de pedagogia. E para os profissionais da educação, trazer um momento de formação continuada que tivesse significado a partir do momento que estamos refletindo sobre a realidade que estamos vivendo e sobre todas as dificuldades encontradas pelos gestores e também as formas que estamos superando essas dificuldades e juntos, né, Deus quiser, vencer essa batalha, né, e sermos profissionais melhores e seres humanos melhores também. E esse evento, gente, só foi possível acontecer porque vocês que estão aqui, né, e outras pessoas acreditaram na proposta e participaram conosco. Por isso, nosso primeiro agradecimento vai para vocês, acadêmicos e profissionais, cursistas, que assumiram conosco essa ideia, esse projeto, e têm estado conosco, né,
desde do comecinho do mês de julho até agora, analisando e aprendendo sobre essas realidades. Também o nosso agradecimento vai à equipe de professores da área de gestão do Departamento de Pedagogia, que compraram esse projeto, nos apoiaram e estiveram conosco aqui participando ativamente. Então, nosso agradecimento à professora Beatriz Nadal, à professora Clícia Martins, à professora Cristiane Wojciechowski, à professora Elismara Keiler e à professora Patrícia Marcos. Também a nossa chefe de departamento, professora Paola Escorteganha, que além de participar ativamente, nos deu todo o suporte para que esse evento acontecesse. E por fim, né, e não menos importante, agradecer de coração a todos os profissionais da educação que cederam esse espaço conosco, abriram suas casas, né, para que nós entrássemos nos seus lares e compartilhassem conosco essas experiências tão importantes, né, para que juntos possamos aprender e a refletir. Então, desde o primeiro encontro, nós tivemos representando a rede particular a professora Kátia Gisele Costa, o professor Osni Mongruel e a professora Sônia Mongruel. Da rede pública municipal, nas etapas tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, as professoras Adriana Kostrevinsky Laroca, Adriana Starsquizada, Carla Franciele Borges, Isolde Eugenberg de Oliveira, Nilceia Motim de Andrade, Viane Cristina da Silva e Natália Nadal Axt. Nosso agradecimento. E hoje, né, participantes da rede estadual, representando a rede estadual de ensino, as professoras Cristiane de Figueiredo e Kênia Ferraz, que além, né, de profissionais, minhas colegas, minhas amigas, né, obrigada por aceitar esse convite, estarem aqui conosco. E o nosso agradecimento se estende também às entidades que, né, possibilitaram que seus profissionais estivessem aqui. Então, nosso agradecimento ao Cinep, à Secretaria Municipal de Educação e ao Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. Como segundo momento, né, a finalização, digamos assim, vamos passar algumas orientações, então, sobre o registro de frequência e avaliação do evento. O ponto de vista de você, cursista, sobre como aconteceu cada encontro do evento é muito importante, para que nós possamos avaliar se os nossos objetivos foram alcançados ou não, quais foram, quais não, e também para orientar para projetos futuros de formação, né? Afinal de contas, nós também aprendemos com cada atividade que desenvolvemos. Então, para os cursistas que fizeram inscrição no evento, foi enviado junto com o link de acesso dessa reunião, também o link para acessar o formulário de avaliação. E a frequência de hoje, nós não faremos aqui pelo chat, o controle de frequência, mas sim pelo acesso ao formulário, ok? Então, só acessar o e-mail que vocês receberam, fazer a avaliação que ela contabilizará a participação no dia de hoje. E sobre a certificação também, né, uma informação importante. A certificação estará disponível para vocês no site da ProEx da UEPG. A professora Grazi, a professora Bruna, perdão, colocou o link, colocou já para ali também o link de avaliação do evento, né? Vocês receberam por e-mail, mas também quem está participando hoje pode acessar por aqui, coloca os dados, nome completo e CPF, e a certificação, como estava dizendo, sairá pelo site da ProEx da UEPG. A certificação, nós acreditamos que estará disponível por volta de 30 dias, que é o processo de elaboração de relatórios e constituição, né, dos certificados para disponibilidade. Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, certo? E, para fecharmos, pediríamos a gentileza, todos que puderem abrir suas câmeras para podermos tirar fotos para marcar conosco este momento. Então, todos os participantes, por gentileza, para uma sessão de fotos.
Muito obrigada aos que estão abrindo as câmeras. Sorrisos. Aqui. Certo. Mais uma vez agradecemos de coração vocês compartilharem essa noite de quinta-feira aqui conosco, né? Agora nós vamos passar algumas imagens dos eventos, né? Uma apresentação com as imagens, né? E obrigada pela participação. Uma boa noite. Só não saiu o som aqui, mas as imagens são bem significativas para nós. Esse é o sentimento que nós temos, né? Por tudo ter se desenvolvido da forma como foi. Gratidão. Boa noite, pessoal.